E aí, pessoal, tudo certo? Vamos aqui dar continuidade à aula de História do Pensamento Econômico com o famosíssimo Thomas Malthus, né? Ele foi considerado por muitos o patinho feio da escola clássica, não tão importante assim, devido às suas ideias extremistas que vocês com certeza devem conhecer sobre controle da população e tudo mais. Então ele é bem renegado assim pela maior parte dos economistas, assim, ou foi, né? Aí depende muito. Só que as suas ideias, pelo menos a principal ideia dele sobre a população, ele falhou miseravelmente em acertar ou tentar trazer alguma verdade em cima daquilo e acabou falhando. Então, ele acabou um pouco esquecido, mas ele tem algumas coisinhas interessantes aqui que a gente vai ver nessa aula, ok? Então, ele nasceu na Inglaterra em 1766. 1788 formou-se matemático e se tornou sacerdote da Igreja da Inglaterra. Ocupou a primeira cátedra de economia política da Inglaterra e morreu em 1874. Uma coisa importante de falar do Thomas Malthus é que a gente sabe, ou que se tem notícia, que ele era um cara extremamente depressivo e tinha uma visão tanto deturpada de mundo. E basicamente a gente sabe de onde surgiu a maior parte das ideias, porque a gente pode até tomar por malucas hoje, na época, podia fazer um pouco de sentido, entretanto não fez, né? E, e a questão da população acabou se tornando até uma obsessão para ele e tudo mais, e simplesmente refletia sua visão de mundo um tanto triste, melancólica, enfim. Aqui é uma fotinho do Thomas Malthus, super feliz, como sempre, né? Aqui, as teorias da população, a principal área de estudo dele. Ele sempre foi muito preocupado com a questão do crescimento da população, levantou ideias sobre a subsistência, né, da população do mundo, e a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética. Essa é a frase famosa dele. E e acabou não se confirmando, mas é a principal ideia dele, que no futuro faltaria alimentos, porque a população cresceria enormemente e a produção de alimentos, né, não cresceria na mesma proporção. E essa população, então, para não dar este problema, a população deveria ser mantida sob controle nos níveis de subsistência. Mas quem deveria ser mantido no nível de subsistência? Os pobres. Sim, o Malthus atribuiu muita coisa ruim à população mais pobre. Eu acho que daí que surgiu muitas ideias que tem até hoje sobre questão de pobre ter muito filho, de gastar com coisa inútil. Surgiu com o Malthus, ele que malhou os pobres até onde conseguiu, né? Aqui, as controvérsias com a lei dos pobres. Na Inglaterra havia uma lei de assistencialismo, existia a fase, acho que é de 1600 alguma coisa, de assistencialismo com as pessoas, dos idosos, os aleijados e todo esse povo aí. E o Malthus era extremamente contra essa lei. Por quê? Eu vou ler ali que está um pouquinho fora de ordem aqui, mas a elevação dos rendimentos dos pobres aumentaria a demanda por alimentos e logo o aumento dos preços, que geraria inflação, basicamente porque os pobres estariam gastando, comprando mais alimento, mais coisas. Aumento da riqueza geraria aumento da população, e assistencialismos, como a lei dos pobres, seriam prejudiciais à sociedade, já que consumiria a poupança das pessoas. Que, é, se não me engano, eu não sei se o Malto já adotava a ideia de poupança igual a investimento. Eu não sei se isso surgiu na economia neoclássica. Entretanto, eles já tinham o grande conceito de poupança, poupança nacional e esse conceito ali que seria que consumiria o assistencialismo acabaria com essa poupança das pessoas, para que ela não teria retorno, né? Simplesmente é uma ajuda gratuita, né? E para ele os pobres em vez de pouparem gastariam com coisas supérfluas, como cerveja. Que eu usei o exemplo da cerveja porque ele diz que o pobre lá, em vez de poupar, ele prefere deixar o dinheiro dele na cervejaria. Que ele faria o consumo com os picos, né? O consumo de bens inúteis. Ou seja, aí já tem já dá uma polêmica
desgraçada aí com todos esses pontos que eu falei, que acabaram não se confirmando completamente, né? Não é à toa que você tá aqui hoje, né? Porque, né? Aqui, as soluções que ele botava para esses problemas populacionais era a abolição dos programas assistencialistas, que ajudaria a proliferar os pobres, basicamente, era a ideia dele. E a prudência no casamento. Ali no início dos slides, vocês viram que ele era sacerdote da igreja da Inglaterra, então era uma coisa meio óbvia que ele fosse pregar isso junto. Mas o principal era a abolição dos programas assistencialistas. Aqui, a maior contribuição do Malthus para a economia em si é críticas pontuais à lei de Sé. O que é a lei de Sé? A lei de Sé foi formulada pelo Sé, né, um economista. Ela pautou a economia clássica por 200 e poucos anos aí. O que seria a lei de Sé? O resumão seria: toda oferta gera sua própria demanda. A ideia é essa. Pode parecer meio tosco assim, tipo, você pensa toda oferta gera sua própria demanda, como assim? Se você pensar economicamente, isso não faz muito sentido. Entretanto, a economia clássica se pautou nisso aí. E ele começou já desde 1800 e alguma coisa a fazer as primeiras críticas ali ao Davi Ricardo, que vai ser o principal economista clássico junto com o Smith. Por exemplo, já que o capital não seria redundante, como havia excesso de produção de mercadorias? Lei de Sé, você automaticamente pensa na superprodução. Você pensa ali, se toda oferta gera sua própria demanda, você pensa que se as pessoas estão produzindo, logo vai ter alguém para comprar. Essa era a ideia. Só que você sabe que na vida real isso não rola. Então já foi quase uma refutação. A lei de Sé durou quase 200 e poucos anos. Acho que ela foi refutada em 1936 pelo Keynes. O amado Keynes, né? O segundo aspecto da crítica à economia malthusiana é a economia política de Ricardo, Sé e James Mill, que é um outro economista importante, é o fato delas não levarem em consideração algumas características da natureza humana, como a indolência e o amor ao ócio. Mais uma vez, esse já é mais aquela visão dele de mundo tanto deturpado e tudo mais, apesar da gente gostar, ser um pouquinho verdade isso aí, mas não é geral. Mas é uma crítica dele também que faz que a teoria deles não levaria isso em consideração. E lá, seria um erro dizer que a acumulação gera demanda. Que automaticamente, se você produzir, não é automaticamente que você vai vender aquele produto. Mercadorias nem sempre são trocadas por mercadorias. Podem ser trocadas por trabalho ou serviços pessoais. Essa é uma contribuição simples, é uma dedução, basicamente, mas ela é importante, que o Smith só trabalhava ali com a ideia de mercadoria por mercadoria. Não que ele estivesse errado, mas ele esqueceu de colocar também que as coisas poderiam ser trocadas por trabalho ou por serviços pessoais. Thomas Malthus é basicamente isso. Ele não tem nada de complexo, suas ideias eram bem controversas e são até hoje controversas. Ele só não contava com a expansão da tecnologia na agricultura, e que acabou beneficiando toda a população, inclusive os mais pobres, que também tiveram aumentos de renda durante todo o período de 1700 até 1900 alguma coisa. Eles tiveram grandes aumentos de renda e a população acabou sobrevivendo, né? A humanidade está aqui hoje, né? E firme e forte, você está aí assistindo esse vídeo e Thomas Malthus estava errado. Mas suas críticas à lei de Sé foram muito importantes, né? As primeiras críticas à lei de Sé. Apesar de não ter pegado muito, porque ele não era bem o foco do estudo dele. Basicamente é isso. Eu faço muitas repetições aí durante a minha explicação, mas eu creio que eu falei o que era mais importante. Mais uma vez agradeço pelas visualizações, dê um like aí, compartilhe o vídeo e até a próxima.